E aí, pessoal, eu sou o Renato Troves, que estou aqui hoje para conversar com vocês sobre Um Lugar Silencioso Dia 1, que foi lançado no dia 27 de junho nos cinemas brasileiros, e óbvio que muita gente já conversou sobre esse assunto, muita gente já falou sobre as coisas que acontecem no filme, mas eu estou aqui para saber a sua opinião sobre: o filme vale a pena? É um filme necessário? Será que esse filme traz alguma coisa nova para a franquia Um Lugar Silencioso? Essas e outras questões eu quero discutir aqui com vocês, mas acima de tudo eu quero saber a tua opinião e convido vocês a assistirem e conversarem aqui nesse vídeo. Então, prepara os dedos aí para vocês comentarem o que vocês acharam e já adiante, se vocês não querem spoilers, por favor, deixem para assistir em outro momento, beleza? Então vamos embora pro vídeo que tem muita coisa aqui que a gente precisa conversar. Bom, gente, Um Lugar Silencioso Dia 1 é um filme que, já de antemão, eu já falo para vocês, é um filme bem morno. Eu, particularmente, o que eu gostei do filme, exatamente a parte da aventura, a parte da ação, a parte das mortes, isso eu achei bem legal. Um Lugar Silencioso tem muita questão do jump scare, então, tipo, se você é aquela pessoa mais distraída, com certeza vocês vão tomar muitos sustos aqui, porque os ataques, além de muito rápidos ali das criaturas, eles também, tipo, são ataques ali que, tipo, acontecem de repente. E, obviamente, que para a pessoa que está mais distraída vai acabar tomando alguns sustos ali desavisados. Porém, o jump scare, ele tem antes do susto, ele sempre tem algo que te puxa para você se distrair com algo ou se concentrar muito em alguma determinada cena, para vocês poderem, tipo, serem surpreendidos na hora do susto, né? E aqui não é diferente, mas é sempre aquela coisa bem previsível, né? Então, se preparem para essa questão. Se você é distraído, com certeza você vai tomar alguns. Além disso, claro, a franquia Um Lugar Silencioso, ela traz essas criaturas que parecem leakers dos jogos do Resident Evil, e os frames, eles são sempre muito rápidos, então vocês mal verão as criaturas. Tipo, todas as cenas que são de ataque, de invasão, é sempre com câmeras e planos muito grandes, né? Por exemplo, é sempre quando as invasões da cidade, por exemplo, você sempre vai ter o plano panorâmico. E quando são as cenas de ataque mesmo, que você vai ver algum personagem morrendo, né? São frames sempre muito rápidos. Então, tipo, você só vai ver ali alguma expressão do personagem antes de ser atacado. Então, é basicamente isso. Mas são cenas ali bem legais. Inclusive, eu gostei bastante de uma cena que tem uma perseguição numa espécie de túnel do metrô alagado, assim, que eu vou conversar com vocês mais na frente, beleza? Bom, além disso, claro, esse filme aqui talvez seja o que menos mostre as criaturas. Pois é, todas as criaturas, sempre que você vê, ou elas estão muito longe, ou os frames delas são muito rápidos, né? Até porque os ataques delas são parecidos com ataques de felinos, assim, tipo, como eles têm garras, então, tipo, os ataques sempre são aquela coisa, tipo, eles se armam e pulam e agarram e pegam e jogam e acabou. Acabou, a pessoa morreu, virou ali, tipo, tem a decapitação. O gore é muito fraquinho. Você não vai ter aquela cena que, tipo, você vai ver eles decapitando, por exemplo, alguém no meio e ficar as tripas, o sangue. Não. É sempre muito rápido e muitas vezes a cena nem mostra a pessoa morrendo, né? Porém, esse filme também, ele é carregado de uma série de conveniências de roteiro. Pois é, essas facilitações, elas tiram a gente da imersão do filme. Então, tipo, em muitas cenas você, tipo, você começa a querer ficar tenso, só que chega um momento do filme que, assim, você já sabe que não vai acontecer nada, porque aquele personagem é importante, porque aquele personagem... Ó, eu falo pra vocês, de verdade, eu não vi a hora do gato morrer, e o gato morreu, né? E, obviamente que eu vou falar do gato aqui mais pra frente, o porquê que eu queria ver ele morrer, mas aqui, nesse filme especificamente,
O que eu vi não foi muito a temática de Um Lugar Silencioso. Eu vi uma questão mais poética aqui. E essa questão poética está atrelada à história da Sam, que é protagonizada aí pela Lupita Nyong'o, que vem fazendo aí filmes de muito renome. Pantera Negra, Star Wars, Nós, né? Entre outros filmes aí que ela fez, que ela praticamente é uma atriz em ascensão, né? E aqui a Sam, ela passa ali por uma espécie de câncer terminal, ela tá passando por um tratamento, né? Mas, tipo, já está ali no fim, tipo, ela já sente muitas dores, os remédios já não fazem tanto efeito assim, e, tipo, ela tá numa questão mais de assim, olha, eu tô esperando meu dia chegar, mas enquanto não chega, eu tô aqui sobrevivendo, né? Você já vê que ela já não tem mais esperança na vida, e eu vou falar sobre esperança aqui nesse vídeo também. Então, consequentemente, é uma personagem ali que vai te trazer para esse lado do drama, né? Tipo, me entrego à doença ou sobrevivo até o meu último momento, né? Porque assim, para Sam, o que ela passa para a gente é que, independente de ela ser atacada por uma criatura ou chegar a hora dela por causa da doença, para ela ali tanto faz, né? E você vai ver isso durante o filme, no decorrer da jornada dela. Por outro lado ali nós temos o Joseph Quinn, que é mais conhecido como Eric, pois é. Lá no filme, especificamente, ele é um cara que ele é super medroso, né? E ele acaba, de alguma forma, se juntando com a Sam por uma ocasião do acaso e também por causa do gato, né? E obviamente que o gato, especificamente aqui, ele tem um papel de... Você tem ali o carinho, o amor. O gato é um animal muito astuto, né? E se protege por si só. Mas aqui no filme, o gato especificamente, ele traz ali, tipo, várias situações das quais coloca a Sam e o Eric, né, em maus lençóis. Então, tipo, é o que eu falei pra vocês, tipo, eu não vi a hora do gato morrer, porque o gato, ele coloca eles numa situação assim de, como que eu posso falar pra vocês, de perigo, né? E muitas vezes essas situações de perigo podia levar diretamente à morte desses dois personagens. E obviamente que isso não acontece por causa dessas facilitações de roteiro. Tipo, chega um momento ali, eu lembro de ter olhado o relógio, já ia dar 1 hora de filme. Parecia que tinham passado ali 2 horas, sacou? Porque, tipo, o filme ele demora para se desenvolver. Tem bastante cenas de ação e, obviamente, que assim, tipo, o intervalo entre essas cenas de ação é bem extenso. Até porque tá sempre ali focado em contar o drama que a Sam tá vivendo e também, quando o Eric aparece, mostrar um pouquinho de como ele lidar com a situação do pânico extremo que ele carrega com ele, né? Então, tipo, enquanto a Sam não tá ali, tipo, ligando pro desfecho dela, o Eric tá a todo momento tentando sobreviver. O Eric, ele traz aquela coisa do sonho do cara que chegou na América, tá estudando, tá para se formar e, tipo, tudo acaba. E, obviamente, que a Sam já vive uma situação ali que não é favorável a ela e ela só está esperando o dia fatídico dela, né? Então, isso traz essas duas histórias, tipo, é água e vinho ali coexistindo para poder, de alguma forma, chegar ao desfecho desse filme, dessa história, né? Bom, mas vamos lá. Renato, você falou aí, o filme traz alguma coisa nova, tal? Não. Esse filme não devia ter o título Dia 1. No mínimo, deveria ser primeira semana, né? Porque do dia 1 mesmo a gente não vê nada. A gente só vê a introdução da Sam, né, a personagem principal do filme, que tá ali vivendo uma rotina
num espaço que cuida de pessoas com a doença dela. E assim, tipo, ela passando por uma terapia e obviamente que ela é convencida a participar de um evento fora do local onde ela se trata, né? E com muita negociação ainda, porque ela não quer ir nesse evento e tipo, ela já tá de saco cheio, né? A esperança da Sam aqui no filme está exatamente numa nostálgica memória que ela tem sobre o pai dela. E eu vou conversar com vocês um pouquinho mais na frente, exatamente quando a gente chegar no ponto de falar sobre essa questão da esperança, né? Enfim, e aqui, o que acontece? Tipo, você vai ver esse dia 1 se acabar exatamente com a saída desse evento, né? Eles vão para o evento, e nesse momento que eles chegam, que eles estão ali, acaba o evento, o mundo começa a acabar. A gente não sabe dizer se foi um acidente que aconteceu ou se realmente é uma invasão alienígena, né? Porque essas criaturas chegam aqui na Terra. Mas uma coisa é, parece uma chuva de meteoros. E quando eles caem, eles começam a detonar Nova York, né? E óbvio que, com isso, a Sam apaga. Em um dos ataques, a Sam, ela acaba ficando desacordada por causa de uma explosão e no dia seguinte, quando ela acorda, ela já acorda ali dentro do teatro onde ela de fato estava, né? Junto com os sobreviventes. Mas assim, tipo, você já vê que ali já é um outro dia, porque o exército já está meio que controlando a situação, já passa algumas orientações para os sobreviventes que ainda estão ali tentando sobreviver, né? E obviamente que isso tudo, tipo, traz você para essa questão de assim, poxa, o dia 1 passou e a gente não viu nada, né, do dia 1. A gente só viu que a Sam foi para um evento no teatro e na hora da saída tudo aconteceu e acabou. Não tem novidade. Tipo, tudo que a gente vê aqui no início desse filme, a gente já viu no início do filme 2, né? Que conta um pouquinho desse primeiro dia, de como tudo aconteceu e tudo mais. E, obviamente, que não traz nenhum tipo de novidade. A gente, como eu falei, o filme em si, ele não se preocupa em contar uma história que vá agregar, alimentar mais a experiência de um lugar silencioso, da franquia no geral. Ele se preocupa em contar a história de duas pessoas que estão em momentos completamente diferentes, mas ainda assim, de alguma forma, encontram algum motivo para se manterem vivos dentro dessa história, né? E uma coisa bacana é que assim, tipo, quando eu falei dessa questão da esperança, um pouco de manhã, no dia que eu fui assistir o filme, de manhã eu assisti um episódio dos Vingadores. E o Capitão América tem uma fala que ele fala assim, enquanto há vida, há esperança. Contexto. Nesse momento, o Capitão, o Thor e o Homem de Ferro, eles estão sem os poderes deles. A Encantor tirou os poderes desses heróis e fez com que, tipo, a motivação para isso é que o Thor fosse humilde o suficiente para reconhecer que ele não é autossuficiente. E só assim eles teriam os poderes de volta, né? E nessa animação, o Thor quebra a perna e o Capitão vai ajudar ele a caminhar. Só que, tipo, o Capitão volta a ser aquele garotinho baixinho e fraquinho e na hora que o Thor se apoia nele, eles caem no chão, né? E o Capitão vai lá com o otimismo dele, que é incurável, e fala assim, olha, enquanto há vida, há esperança. Porque o Thor questiona ele, né? Tipo, você tá fraco, você tá sem sua super força, sem seus poderes, e aí? Você espera fazer o quê? Aí o Thor pega aí o Capitão pega e fala, olha, nós somos os Vingadores, e enquanto há vida, há esperança, né? E eu vejo muito isso na questão exatamente de a Sam aqui, enquanto ela está viva, ela está buscando só mais uma coisa antes de sucumbir à doença ou à morte que está lhe chegando, né? Então, o que acontece? Tipo,
ela só quer relembrar um momento que ela vivia com o pai dela, né? Só que assim, tipo, durante o filme todo, você vê uma pessoa totalmente, tipo, entregue, né? Tanto é que acontecem as coisas, ela obviamente que ela foge dos ataques, né? De uma forma, assim, tipo, inusitada, até porque desde o início, por mais que as coisas estejam acontecendo, que traria algum tipo de pânico para todo. Você vê, todo mundo morrendo em volta dela lá no primeiro ataque, né? Só que assim, tipo, ela em si, mesmo sem saber como se proteger, o que está acontecendo e tudo mais, ela tá sempre ali, tipo, de uma forma onde sempre quando ela vai ser atacada, alguém faz algum barulho e acaba sendo atacado antes dela, sabe? É o que eu falo, as conveniências do roteiro. Tipo, tudo começa a acontecer e, tipo, nada abala ela. Por quê? Ela vê alguém morrendo, ela não grita, ela não entra em pânico, ela, tipo, só faz expressões, se surpreende, tipo, aquela pessoa que tá ali próxima dela faz o barulho e morre, tipo, deixa ela viva, sabe? Por isso que eu falo que nem assim, as cenas de ação, elas são muito legais, né? A questão das mortes e tudo mais é bem bacana. Você não tem tanto gore, mas até porque as cenas de morte são bem rápidas, mas ao mesmo tempo você tem essas conveniências do roteiro, de tipo, ah, ela tá vendo tipo algo se mexendo no meio de uma cortina de fumaça e de repente, tipo, ela vê alguém assim do lado e essa pessoa faz um barulhinho que seja e puf, morre. E ela consegue fugir, porque o monstro está concentrado em matar aquela pessoa que fez o barulho, né? Enfim, é isso. Ah, pensando ainda na trama do filme que tem essa coisa da Sam e do Eric, o Eric, pelo contrário, o Eric ele é totalmente medroso, né? E tipo, eles acabam se conhecendo por causa do gato. O gato, no primeiro momento, quando são atacados, ele foge. Misteriosamente, ele aparece depois. No segundo momento que acontece dele fugir, dele sumir, ele consegue voltar para Sam e nesse momento ele traz o Eric junto com ele, que se salva dentro de uma poça d'água que está cobrindo as escadas da entrada do metrô. O que acontece? Durante um ataque, ele mergulha nessa poça de água e isso faz com que as criaturas não consigam escutá-lo, né? E ocasionalmente, tipo, ele acaba ficando vivo. E com isso, ele vê o gato, ele começa a seguir o gato e o gato encontra a Sam dentro de um beco. Ele começa a seguir a Sam como se fosse um stalker, só que, tipo, a Sam manda ele embora de todas as formas, mas ele não vai porque ele tá morrendo de medo, né? E ele pede para ficar com ela acaba cedendo, e eles acabam ali, tipo, se tornando ali parceiros de caminhada. Só que assim, tipo, o Eric, ele tem crises de pânico, de medo, né? E isso, logo no início, quando ele aparece, isso coloca eles em risco, né? E a Sam, ela faz de tudo para ele ir embora, porque, tipo, ela, além dela não querer ninguém andando com ela tem essa questão de, olha, eu tô morrendo, tipo, eu não quero ninguém para ficar me carregando, qualquer coisa do tipo. Então, isso fica muito evidente na caminhada e na jornada da Sam. E o que acontece? Tipo, eles acabam, de alguma certa forma, ali se encontrando de uma maneira que viram parceiros e seguem a jornada juntos. Ela, tipo, ele pede para ela, olha, eu não quero morrer, então me ajuda, né? E ela fala, tá bom, vai, vamos comigo. Enfim, a importância do Eric para a história é que o Eric traz uma sobrevida para ela, traz um sentido para ela continuar vivendo os poucos dias que ela tem, né? E, e essa história entre os dois, ela se torna a grande base da história que um lugar silencioso dia um tem para te oferecer. Ele não está focado nos ataques, esse filme.
os ataques, a invasão, tudo tá lá, né? Mas não é o foco do filme. É o que tira, né? Um lugar silencioso da do que a franquia traz para oferecer. Nos dois filmes nós tivemos sempre algumas pessoas ali sobrevivendo à perseguição dentro de um cenário onde não existe mais ninguém. Aqui ainda existem pessoas porque são os primeiros dias de ataque. Só que assim, outra coisa que não faz muito sentido com relação aos filmes posteriores, né? Se eles sabem que as criaturas não não conseguem sobreviver na água, por que que nos filmes anteriores não existem bases no meio de rios, lagoas, no mar, né? Por quê? Essa é a questão. Não faz sentido, entende? Tipo, eles colocam isso no filme, mas eles já não fizeram nada que pudesse nos levar a isso antes. Tanto é que todas as maneiras que as outras pessoas sobrevivem nos filmes anteriores não tem nada a ver com as maneiras como eles encaram as criaturas aqui. E, obviamente, que isso acaba destoando a questão do filme fazer algum tipo de sentido. É bem, como eu falo para vocês, é um filme bacaninha de você assistir, bom para assistir em casa, né? Pagar o cinema para assistir, não acho que não é um bom investimento, não. Enfim, é isso. Bom, você falou que ia falar de esperança, Renato. E aí? Bom, a esperança do filme está exatamente no fato da própria história da Lupita. Ah, mas Renato, você falou que ela não tem esperança? Pois é, ela não tem. Mas ela encontra um motivo para viver um pouquinho mais a partir do momento que ela encontra o Eric. Por quê? Naquele momento que ela está só sobrevivendo ali na cidade destruída, que ela pega alguns recursos, ela consegue carregar o que ela precisa, ela busca ali tudo o que ela precisa em questão de medicamento, porque quando tudo acontece, ela já não tem medicamento, tipo, tudo para ela é um sofrimento, a resistência dela é muito, ela tá muito debilitada, né? Então a resistência dela já não é grande coisa, enfim, todas as cenas que deveriam ser mais dramáticas, principalmente em questão da doença, elas deixam de acontecer. Por quê? É uma pessoa que está passando por um câncer terminal, mas assim, tipo, você só vê ela debilitada de fato em alguma conveniência. Por exemplo, ela já sobreviveu a, tipo, 2 ataques na rua, né? E dali, tipo, passou praticamente um dia, dois, assim, que ela tá na rua, um exemplo. Aí, de repente, ela chega em algum local que ela descobre que ela tem algum remédio, que ela consegue alguma coisa, vai lá e toma, né? Então, tipo, isso tira um pouco essa busca, essa... O que podia fazer a gente se identificar com ela não acontece. Então, eu acho que faltou isso, essa questão da gente sentir por ela, sentir o medo por ela. Porque, assim, você tem bastante jump scare no filme, né? Mas são muito previsíveis. O jump scare vai pegar o cara que está assistindo se o cara estiver muito distraído. Todo jump scare, quando acontece, ele tem uma cena antes que prepara você para isso, né? E o que que acontece? Tipo, aqui a questão do você não sente que ela pode morrer em algum momento, ou até mesmo o Eric, você não sente isso. Você sente sim algum tipo de aflição quando você sabe que tem uma criatura por perto. Mas as conveniências do roteiro, elas te tiram tanto dessa experiência que você fala assim, poxa, eles estão com medo, mas eles não vão morrer. Sabe? Se eles morrerem agora, o filme acaba e tipo não tem motivo pro filme acabar agora. Diga-se de passagem, eu achei o filme longo. Por mais que não seja um filme, se eu não me engano, é 1h40, 1h30 o filme. Parece que tem mais 2 horas. Tanto é que chegou um momento lá no cinema que eu olhei o celular para ver a hora. Tipo, tinha passado
quase, acho que é 50 minutos de filme. Parecia que, tipo, o filme já tinha 2 horas, assim. É um filme que, em questão de trama, ele é cansativo. O que salva o filme é exatamente a aventura, as cenas de ação. Isso daí, de fato, é divertido de assistir, né? Só que são cenas também muito rápidas. E você tem essa questão aí da esperança, né? É, eu, eu gosto de trazer essas conotações bíblicas aqui para vocês, porque é algo que tem me alimentado muito, né? E procurando aqui alguma palavra sobre medo para falar para vocês, eu encontrei isso aqui que tem tudo a ver com o filme. Olha só que coisa. Não tenhais medo, avançais para as águas mais profundas. Tem tudo a ver com a questão do filme em geral. O exército durante o filme, vive mandando anúncios, dizendo para as pessoas irem para a Bahia, para eles poderem ali, tipo, entrar naqueles barcos grandes, esqueci o nome, nas balsas, para não serem atacados. Os sobreviventes devem ir para as balsas para eles poderem sobreviver, né? Enfim. E o que acontece? É incrível que por mais que você não veja esperança na Sam e você veja uma vontade de viver por parte do Eric, né? Os dois ali, eles fazem algo muito motivador, né? Que é a questão do quê? Ah, uma pessoa sem Jesus é uma pessoa que, tipo, não tem esperança de nada, tipo, acaba sucumbindo às dificuldades, às circunstâncias e por aí vai, né? E, obviamente, que aqui, especificamente no filme, você não vai ter esse viés bíblico, cristão ou qualquer coisa do tipo. Mas eu estava assistindo o filme, eu vi o quanto que o medo faz a gente fazer escolhas imprudentes, né? Isso você tem pela parte do Eric. O Eric, ele é totalmente contraditório com essa questão de medo, porque ao mesmo tempo que o personagem é construído para ser um cara que tem medo, mas quer viver, ele tem os seus momentos ali que, tipo assim, não faz sentido com a personalidade que ele foi construída para ser. Exemplo, no primeiro momento ele tá ali com medo, ele começa a seguir a Sam, ele pede, ele quase que implora para Sam deixar ele ficar com ela, né? E eles têm uma cena de perseguição logo nessa sequência, e ele tem um ataque de pânico que quase mata eles dois, né? Esse ataque de pânico faz com que ele quase entregue a posição deles para uma das criaturas que estão ali rondando eles, né? Perseguindo eles. Ok. E você fala assim, esse cara vai matar todo mundo, né? Ok. Aí, de repente, você vê uma outra cena de perseguição com eles, do qual ele ganha um sprint de coragem e vai lá e quebra carros, distrai os monstros e tudo mais, para que a Sam não morra. E em outro momento, ele sai sozinho pela cidade para ir buscar remédios para Sam, para ela poder sobreviver, né? E em determinado momento ele é colocado no meio de um ninho de criaturas ali para, como é que fala, para salvar o gato, que é o que eu estava falando do gato. O gato coloca eles em enrascadas, né? E nesse momento, tipo, ele tá sozinho, ele não tem ninguém para ajudar ele tá sozinho. Uma das criaturas mais punks do filme que aparece funga no pescoço dele, tipo, ele não acontece nada com ele, né? E assim, tipo, isso me traz também a sensibilidade das criaturas de escutar barulhos, né? Os barulhos, sempre que alguém faz algum barulho no filme, é algum barulho bem relevante para poder vir, para as criaturas poderem vir, né? Aqui no filme tem uma cena que eu achei no mínimo esdrúxula, que é logo no início, onde o cara que cuida da Sam lá no instituto
ele ele desliga um gerador que está fazendo um barulho estrondoso, né? Beleza, não acontece nada. Quando ele vai sair desse gerador, a camiseta dele prende no gerador e rasga, aí faz um barulho fora do comum, aonde uma criatura acaba identificando ele e vai lá e pega ele. Tipo, não faz sentido, né? Mas enfim, são coisas que tem que acontecer no filme. E aqui, quando eu vejo essa questão de esperança, é exatamente sobre isso que eu falo. Que nem a Sam, ela não tem motivo nenhum para acolher o Eric. Tanto é que ela faz com que o Eric vá embora. E ela de alguma forma acaba ali trazendo o Eric para perto dela, né? E por que eu trago essa questão cristã sempre para os meus vídeos, né? Eu já não tinha esperança nenhuma de continuar gravando os vídeos aqui. Tipo, era mero saudosismo e eu tava aqui só trazendo alguma coisa que eu acho legal para vocês. Só que essa questão do cristianismo, a prática tem me alimentado muito, porque eu tenho convivido com pessoas, mas eu não gosto de trazer alguma coisa para vocês que não é genuína. Então, eu gosto de compartilhar essas experiências com vocês. Por quê? Porque quando eu estou assistindo um filme, elas acabam por fazer muito sentido. Um exemplo que eu dou é exatamente essa questão do acolhimento da Sam pelo Eric, né? Quantas vezes eu não fui acolhido? Quantas vezes uma pessoa não pegou na minha mão e falou: vem nessa jornada comigo, sabe? Eu sei que meu cristianismo aqui é rasgado, eu sei que o meu cristianismo aqui parece alguma coisa desconcertada, um Frankenstein, que eu vou pegando pedaços, recortes de coisas que eu escuto, vivencio e pratico para trazer para vocês. E eu sei que muitas vezes eu não sou muito preciso com isso. Eu entendo essa parte, mas é uma coisa que eu sinto muita vontade de compartilhar com vocês, porque essas histórias eu não gostei muito de um lugar silencioso dia 1, mas eu me peguei na trama da Sam. Eu me peguei na questão de tipo, eu estou tendo uma doença terminal, independente de ser uma criatura ou a doença que vai me matar, e aí? A minha esperança não existe mais. E aqui eu vejo que ela traz um papel de esperança muito forte com essa roupagem de tipo assim, estou entregue, sabe? Porque mesmo não querendo a companhia do Eric, mesmo colocando o orgulho dela, dizendo assim, eu não preciso de você, ela acaba trazendo tudo isso para a história dela. Ela precisa do Eric, até porque o Eric ajuda com que ela consiga medicamentos no meio do caminho, ajuda com que ela sobreviva a algumas situações. Então, tipo, mesmo debilitada, os dois estão ali trocando experiências, estão trocando ajuda, estão trocando acolhimento, né? Tanto é que tem uma cena muito legal do qual a motivação da Sam de continuar viva é chegar em um local onde remete a história dela com o pai dela. O pai dela era um baita pianista de jazz e ao lado da onde ele tocava tinha uma pizzaria do qual, após as apresentações, quando ela viu o pai dela tocar, eles iam comer pizza. E tipo, ele tava ali doido, ela tava doida para comer uma pizza, porque a promessa para ela sair do instituto foi exatamente, ó, depois do evento nós vamos comer uma pizza, né? E ela tá doida para comer pizza. E chega um momento bem legal que eles chegam numa espécie de um barzinho onde de repente tinha o stand-up, né? Que é onde o pai dela se apresentava, que o Eric faz uma coisa muito bonita para ela, muito legal. E ela é uma poetisa e ele faz com que ela, de repente, eles não fazem de fato, eles simulam como se eles estivessem se apresentando ali naquele bar e as pessoas ali estivessem ali aplaudindo ela, ovacionando ela pela arte dela, pela criatividade, pela arte dela, de fato. E tipo,
É um papel muito importante isso. É o que eu falo, você está estendendo a mão para quem? Tem tanta gente que tá sem essa esperança, tem tanta gente que tá sem esse vigor de viver, sem essa vontade de viver, sabe? E aí, o que você tá fazendo? Tipo, você tá vendo um amigo, uma amiga, um familiar que tá entregue, que não escuta, que você, tipo, às vezes essa pessoa precisa falar com você, às vezes essa pessoa está passando por um momento que você pode ajudar. Você está escutando isso? Você está puxando essa pessoa para você? Ou você está vestido com aquela roupa de orgulho, dizendo assim, olha, eu não quero ajuda, eu quero ficar sozinho, eu me viro, essa é minha vida, meu problema não é seu. Porque em comunidade os nossos problemas são nossos. Em comunidade é um por todos e todos por um. Sacou? Então, tipo, eu vi muito desse viés aqui. E por isso esse filme não foi de total frustração para mim assistir, porque esse elo de amizade que eles têm é uma coisa assim que de fato eu não senti muita química. Falar para vocês que eu senti, eu tô mentindo. Mas é algo que eu tento trazer para minha vida, para compartilhar com vocês, mas acima de tudo, para mim viver de uma maneira da qual eu possa ser Cristo para alguém, sabe? Quantas pessoas veem Cristo em você? Esse é o ponto, né? E na hora que eu estava fazendo esse script aqui para vocês, eu estava pensando assim, o que eu vou falar sobre o medo, né? E vários versículos vieram ali naquele momento, enquanto eu caminhar pelo vale da morte, enfim, mais um, de fato, o versículo que eu vi aqui me remeteu muito à questão da Sam, mas ao mesmo tempo também à questão do Eric. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e temor me dominam. O medo tomou conta de mim. E eu vejo que um lugar silencioso, ele traz essa questão do medo, de uma maneira do qual você fica acuado, de uma maneira do qual você sabe que qualquer deslize pode fazer com que você sucumba. Aonde está a tua esperança? O teu coração está batendo acelerado por quê? Essas são as perguntas que eu tenho para te provocar aqui, porque eu venho de uma situação da qual eu vejo milagres acontecendo. Não só na minha vida, mas na vida dos próximos. Tem dias que eu não sinto vontade nenhuma de levantar. Quantas pessoas não passam por dias assim, desanimados, desamparados, precisando desabafar, né? Mas a gente precisa levantar, porque a vida continua. Mas aí é aí que tá. No filme A Sam não tem esperança. Aonde está a tua esperança? A minha está em Jesus. Ah, Renato, mas você não acha que fica meio forçado essa maneira como você passa essas experiências pra gente? Não. Porque o que eu tenho para falar para vocês aqui nos vídeos não são meras palavras ou meras experiências para falar assim, olha só, eu sou cristão e eu tenho que passar. Não. São experiências que de fato eu vivo, que de fato eu me sinto à vontade de vir aqui compartilhar com vocês, sabe? E eu não faço isso de uma maneira assim, eu preciso fazer. Eu faço de uma maneira, olha, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero compartilhar. E por mais que as pessoas talvez não deem ouvidos para isso, eu quero dizer tudo o que eu estou dizendo, sabe? E tipo, não é para parecer bonzinho, nem para parecer bom moço, e tão pouco para conseguir atenção. Eu faço isso exatamente pelo fato de, tipo assim, eu ando tão faminto por isso, eu ando tão em êxtase de compartilhar isso, que para mim isso é um prazer de fazer, sabe? Como eu falei para vocês,
eu não via motivação nenhuma para continuar fazendo os vídeos. E atualmente eu tenho feito vídeos que não tem nenhuma visualização. Por outro lado, a maioria dos vídeos que eu tenho entregado para vocês tem dado visualização. E isso para mim é muito legal. Vocês não fazem ideia do tamanho da importância que isso tem para mim, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gosto muito de fazer as coisas que eu faço. E para mim isso é genuinamente muito bacana. Eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas com certeza eu tô passando para vocês algo que tipo eu tenho muito prazer de fazer. Eu não sei qual que vai ser o meu dia de amanhã e muito menos eu sei o que tem me esperando lá na frente. Mas tudo que eu tenho feito é de coração aberto para trocar essas experiências com vocês. Mas vamos lá. Para finalizar, Um Lugar Silencioso, dia 1. É um filme que vale a pena você ir no cinema? Não. Eu acredito que eu já tenha falado aqui. Se der pra você esperar chegar no streaming, beleza. Se você tiver a fim de ir no cinema pra assistir um filme legal, aí beleza. Você tem algumas outras opções, até porque agora em junho e julho tem bastante lançamento que vale a pena de ser assistido. Mas Um Lugar Silencioso, dia 1, é aquele filme morno. Se você gosta da questão da matança, da invasão, eu gosto muito, né? Legal. Tem uma cena que, tipo, ela é totalmente incoerente com o que o filme passa, né? Que é uma situação... O que acontece? A Sam, ela tá ali sobrevivendo com o gato dela. Isso é, tipo, bem no começo do filme. E ela passa ali por uma... Tem o primeiro ataque, ela começa ali, tipo, a lidar com o que aconteceu e tudo mais, tal, enfim. E ela tá andando na rua com o gato dela e ela encontra 2 crianças. E essas crianças, elas estão sobrevivendo embaixo de uma fonte por causa do barulho, né? O barulho faz com que... Como é o barulho de uma fonte, as criaturas, elas sabem que aquele barulho ali não é nada, né? Enfim. E ela resolve ajudar essas 2 crianças, né? E no meio do caminho, eles encontram alguns sobreviventes. E beleza, tipo, parece, na cena ela encontra um cara, esse cara fica encarando ela, de repente começa a vir outras pessoas, enfim. Eu sei que vira uma multidão isso, né? Imagina, tipo, Walking Dead acontecendo e um monte de zumbi andando pelas ruas. Essa cena, ela não faz sentido nenhum no filme, tipo, ela tira você da experiência. Como eu falei, tipo, esse filme, essas conveniências e tudo mais que fazem com que a Sam e o Eric sobrevivam, elas atrapalham a experiência de assistir. Por quê? Você não pode fazer barulho e de repente você tem dezenas de milhares de pessoas andando nas ruas. Todo mundo andando devagarzinho, em silêncio, mas de uma certa forma causa barulho. E aí o que acontece? Tipo, você vê ali, passa ali uns 2 minutos, você começa a ver as criaturas se aproximando, porque começa a ter a movimentação da rua e tudo mais. Algumas pessoas ali debilitadas, algumas pessoas machucadas. Então, na medida que eles caminham, eles acabam pisando em pedras, vidro e tudo mais. Então, tipo, vai trazendo as criaturas para perto deles e tudo mais. E de repente as criaturas vão lá e começam a atacar todo mundo. E vira uma matança lascada de novo, né? Se eu não me engano, essa é a cena que antecede a chegada do Eric na história. Mas enfim, ela não faz sentido nenhum. E você está numa cidade, você tem oportunidades, você tem opções para se esconder e de repente você sai para andar na rua. Não faz sentido nenhum. É a cena mais incoerente de Um Lugar Silencioso, dia 1. A cena que eu achei mais legal, ela tá atrelada a uma perseguição que acontece num túnel de metrô, do qual o Eric e a Sam, eles estão tipo, fugindo de uma criatura que está perseguindo eles. Eles chegam numa estação de metrô que está alagada. Aí beleza, aí eles vão pela água.
Só que na medida que eles estão andando, eles encontram um buraco no teto e tem uma criatura dormindo. E eles não podem fazer barulho. Só que o Eric, ele começa a ter uma crise de pânico, né? Isso entrega a eles. E acaba virando uma perseguição muito legal, muito tensa. Essa é a cena mais legal que eu achei do filme. No entanto, também acaba por ser incoerente, porque você sabe que as criaturas não sobrevivem embaixo d'água, mas essa criatura de fato demora pra caramba pra morrer. O sprint que essa criatura faz pra pegar o Eric e a Sam é punk rock demais. E aí você fala assim, ué, pô, a criatura não sobrevive na água e tá ali com todo vigor, vai matar eles, né? Mas, como eu falo, as facilitações ali fazem com que você perca essa experiência de sentir que qualquer coisa possa ser uma ameaça para eles. Isso te tira exatamente da experiência. Mas enfim, é basicamente isso, gente. Eu espero ter passado alguma coisa legal aqui para vocês. Convido vocês a comentarem, falarem, deixarem suas opiniões aí no espaço de comentários, né? E óbvio que... E aí? Vocês gostaram do filme? Não gostaram? Deixa aí. Eu vou gostar de conversar e poder saber um pouquinho da experiência de vocês. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!